E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo do canal. No vídeo de agora a gente vai estar trazendo as últimas notícias do São Paulo. O Rafinha, que deixa o tricolor, o Wellington Rato, que também está indo ao caminho do Vitória, e tudo sobre o acerto do São Paulo com o Wendel e também Oscar. Antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Estamos na meta de 15 mil inscritos, se inscreve aí, dá essa força para esse jovem São Paulino, é de graça, não custa nada. Se inscreve aí, beleza? A gente vai estar assistindo o vídeo junto, no final do vídeo eu volto, você sabe, traga a minha opinião, os meus comentários, a gente vai falar muito de Libertadores, do meu dia, do Rafinha, Wellington Rato, muita coisa pra gente comentar. Criativos Estrais, deixa na descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Certo que ia renovar, o que aconteceu, gente? Pois é, reviravolta danada, né? A gente tinha até comentado aqui já no Gazeta Esportiva que tava tudo certo pro Rafinha renovar por 3 meses, jogar o Paulistão, que era o que ele queria, e aí depois ele encerraria a carreira no São Paulo. Só que agora uma reviravolta, o Rafinha não renovou com o São Paulo já até anunciou de forma oficial que o Rafinha não continua para a próxima temporada, o próprio Rafinha, partiu do Rafinha esse desejo, mudou de ideia totalmente e agora fica aquela dúvida. O Rafinha já está sendo especulado no Coritiba, que é o clube que o revelou para jogar o ano inteiro de 2025, o Coritiba aí buscando voltar à Série A do Campeonato Brasileiro, aquela coisa toda, e aí o Rafinha poderia ir para lá para ser uma peça para ajudar nesse retorno e para jogar de fato a temporada inteira de 2025. O Rafinha inclusive está lá na Alemanha, onde ele é ídolo no Bayern, assim como o nosso glorioso Paulo Sérgio aqui, mas assim, o Rafinha eu entendo que ele já estava numa descendente ali no São Paulo. Ele estava mais ajudando fora do que dentro do gramado, um líder importante fora do gramado, o cara capitão do título da Copa do Brasil, título inédito. Então eu entendo que assim, perder o Rafinha nesse momento, não é assim também, meu Deus do céu, perdemos um grande jogador, vamos ter... Ele tem uma história fantástica no São Paulo, mas o próprio presidente Júlio Casares já tinha dito em entrevistas que a lateral direita era uma posição carente, quando o Rafinha estava lá. Então assim, vai continuar sendo sem o Rafinha. Com o Rafinha, sem o Rafinha. Então, assim, o Rafinha agora vai seguir a carreira dele, entendo que ele vai jogar mais 2025 para depois se aposentar. E agora o São Paulo, mais do que nunca, precisa contratar um lateral, Bacégio. É desesperador agora a situação. Totalmente. Eu concordo com você, o Rafinha... dentro de campo vinha agregando muito pouco, é um jogador que não tem mais aquele gás para ir para o ataque, voltar para marcar, muitas lesões, muitas vezes não passava no meio campo, então ele comprometia diretamente o desempenho do São Paulo, porque o São Paulo ficava refém daquilo que o Rafinha pode entregar. E, na verdade, tem que ser o contrário, né? O Rafinha tem que entregar aquilo que o São Paulo precisa e não estava mais acontecendo isso. De toda forma, eu acho que ainda assim o Rafinha vinha sendo muito importante para o São Paulo, para o ambiente, para o vestiário, pelo fato de ele ser um exemplo para os jogadores mais jovens e hoje cerca de 40% do elenco do time é formado por atletas vindos de Cotia. E eu até acho que o São Paulo deveria pensar com muito carinho na possibilidade do Rafinha vir a ser uma espécie de diretor, de gerente de futebol, porque ele faz essa ponte entre diretoria e jogadores muito bem. Mas chegou a ser especulado? Não, chegou a ser especulado, mas por enquanto o Rafinha não tem esses planos, até porque ele pretende seguir jogando em 2025. Muito provavelmente no Coritiba, que é o clube que revelou ele e tudo mais. Ele sempre manifestou esse desejo de encerrar a carreira oficialmente no Coritiba e depois fazer um jogo de despedida pelo Bayern de Munique, onde ele é ídolo. Então eu acho que a curto prazo é difícil que ele já venha se transformar num diretor, num gerente, num coordenador, mas pensando mais para frente, até com o fato de o Rafinha ser São Paulino, gostar muito do clube, conhecer todos e ter conquistado lá dentro um título inédito que é a Copa do Brasil, eu acho que ele poderia, assim, ajudar o São Paulo de uma outra forma mais para frente, fora de campo, exercendo uma função de diretor mesmo, quem sabe? Vamos aguardar. Isso é algo que vinha sendo cogitado pela diretoria, mas ainda não há conversas concretas para que isso um dia possa acontecer. E o Rafinha também, não sei se ele tem interesse, porque ele já manifestou o desejo de virar treinador, auxiliar, trabalhar com o Felipe Luiz, que é o técnico do Flamengo hoje. Então, ele está chegando numa reta que existem várias possibilidades para o pós-carreira, vamos ver qual que ele vai escolher. E assim, com 39 anos, lateral, é complicado, né? Muito.
Tem uma hora que começa a pesar mesmo, e assim, é normal do corpo humano, gente. Pelo amor de Deus, o cara tem quase 40 anos, não dá pra ele ficar indo e voltando. E então aquela coisa, né, Zé? Deixe o futebol antes que o futebol te deixe. Exatamente. Pra acabar em alta ali, daquele Exato. jeito. Você, Zé, tem uns anos ainda pela frente, né? Não, eu jogo no amador, pô. Eu jogo aqui na brincadeira, tô com 34, fico meia quadra, entendeu? Não precisa agora, o Rafinha é profissional. Nem a Copa Imprensa tem mais, pô. Exatamente. Inclusive, podíamos fazer um abaixo-assinado pra isso aí voltar, porque É, foi muito legal, né? Nossa, era bem legal. Isso aí era bom demais, gente. E continuando falando de São Paulo aqui, estava vendo uma entrevista, o técnico Luiz Subeldia concedeu, né, algumas palavras aí ao Globo Esporte e deu uma declaração que eu achei bastante ousada, que pode criar uma pressão aí no elenco. Vamos dar uma olhadinha, ó. Abre aspas. Estou convencido que em 2025 seremos campeões da Libertadores. Alguns vão dizer, não, tá colocando muita pressão. Estou convencido. Agora, temos de fazer certos movimentos, dar um formato, começar bem, competir bem, mas estou convencido que se formos dando passos fortes de que... Estamos convencidos de que fomos dando passos fortes de que podemos ganhar a Libertadores. Fecha aspas. Declaração ousadíssima. Marcelo Bassetti, o que você achou aí das palavras de Subeldia em relação à Libertadores 2025? Olha, é lógico que ele sendo treinador da equipe, ele tem que acreditar, né? Se ele não acreditar, ele que é o treinador da equipe não acreditar, quem vai acreditar no São Paulo? Mas, analisando de uma forma muito realista, eu não vejo tantas perspectivas de sucesso assim para o São Paulo na próxima temporada. A diretoria está tendo que se desfazer de uma série de jogadores para se adequar ao orçamento do ano que vem. Vai ter que enxugar muito a folha salarial. A gente tem falado da saída do Rafinha, da possibilidade de saída do Wellington Rato, da possibilidade de saída do Arboleda, do Luciano. Todos nomes tarimbados, jogadores que são pilares do elenco do São Paulo. Então, se há a possibilidade de esses jogadores deixarem o clube, peraí, quem que o São Paulo vai trazer? Porque não tem dinheiro para fazer grandes contratações, não tem espaço na folha salarial, na folha de pagamento, para trazer jogadores que demandam altos salários, como o Oscar, por exemplo. Então eu acho que fica muito difícil você vislumbrar algo gigantesco para o São Paulo, como é um título de Libertadores, sabendo que o São Paulo tem que lidar com uma série de demandas de política de governança, de não poder ultrapassar teto de gastos, de não poder... E o que eu acho que é importantíssimo, isso deveria ser obrigatório em todos os clubes através do fair play financeiro, não permitir que um clube gaste mais do que arrecada. E a gente sabe que isso é uma prática cotidiana dos clubes do Brasil, são exceções aqueles clubes que têm uma administração austera, consciente da parte financeira. E o São Paulo vai ter que botar a casa em ordem nos próximos anos e para isso vai ter que apertar o cinto agora. O torcedor não pode esperar algo diferente do que um ano de dificuldade. Eu vejo um ano de dificuldade para o São Paulo em 2025, por tudo isso que a gente tem falado, pela dificuldade de contratar, pela falta de orçamento para contratar e por essa necessidade de seguir uma série de imposições financeiras por parte da gestora que vai administrar o fundo criado, o fundo de investimento, para que o São Paulo possa arrecadar cerca de 240 milhões de reais para pagar dívidas. Então é uma situação bem delicada, mas o Subeldia está no papel dele, de acreditar, de motivar seu elenco, de criar uma ilusão na torcida. Compra o discurso quem quer. Assim, recentemente o Dorival deu uma declaração falando que o Brasil vai ganhar a próxima Copa do Mundo. Agora o Subeldia dá uma declaração dela. Pra quê? Assim, uma coisa é você falar, vamos brigar pelo título. Aí tá ótimo, tá sensacional, tá maravilhoso, porque, como você disse, ele é o treinador, se ele não acreditar, quem que vai acreditar? Agora, a partir do momento que ele diz, estou convencido de que vamos ganhar, se não ganha, vamos falar, lembra lá em dezembro? Vamos recuperar a entrevista. Porque assim, é matemático, gente, a chance de você perder é muito maior do que ganhar. No Brasileirão, por exemplo, 1 de 20. 1 de 20. Na Copa Libertadores é muito mais ainda, mais times. Então, assim, eu acho que esse tipo de declaração traz uma pressão desnecessária, não conversa com a realidade também, porque como o Bassetti disse, hoje eu não vejo o elenco do São Paulo brigando com o Botafogo, eu não vejo brigando com o Flamengo, eu não vejo brigando com o próprio Palmeiras. E a gente nem sabe qual vai ser esse elenco, né? Então, nem sabemos qual elenco do São Paulo vai ser. Esse é o grande problema, fazer uma afirmação dessa, né? O São Paulo, ano que vem, como você disse, tem o tal do fundo, vai ter que botar o pé no freio aí para contratar.
Então, assim, esse ano, o São Paulo, eu vi o São Paulo com uma grande chance de ser campeão da Libertadores. Quando para no Botafogo, quase que o São Paulo avança ali diante do Botafogo, na camisa. Porque o São Paulo na Copa Libertadores é um colosso, isso é verdade. É o maior do Brasil aqui em mundial. Então, tem muita história na Libertadores. Assim como outros clubes também, mas estou falando em campeonatos mundiais. Aqui na Libertadores, o São Paulo tem uma história gigantesca. E quase passou na força do torcedor, na força do Morumbi. Só não passou porque o Caleri e o Lucas ali acabaram não confirmando a noite feliz. Mas assim, para o ano que vem, perdendo peças importantes, não podendo contratar, eu acho que vai ser bem difícil o ano do São Paulo. É isso que você falou, né, Zé? Esse elenco que o São Paulo teve em 2024, ele conseguiu competir. Até porque em Copas, às vezes você pega um time melhor que o seu, mas que não está num bom dia, a bola não entrou, você deu mais sorte e você passa. Então, na Copa acontece muito isso, mas ainda assim o São Paulo competiu com esse elenco. Qual vai ser o elenco de 2025, considerando que muitos desses jogadores podem sair? Então fica muito difícil de prever qual vai ser o nível, qual vai ser a prateleira do São Paulo. E pelo que vocês estão trazendo, vocês trouxeram nos outros dias também, né, nos outros programas, o São Paulo também está meio pontual aí no mercado, ainda sem saber quem sai, né? Ainda sem saber quem sai. Dependendo das saídas para poder buscar chegadas. Mas daí não é muito arriscado também, porque vai sobrar quem no mercado? Pois é. Ou sobra alguém muito caro, ou alguém que não é de qualidade tão... A diretoria tem dito, né? Temos que ser criativos no ano que vem, aquela coisa toda. Vai ser um ano, gente, assim, os próximos... O torcedor fica bravo, porque o torcedor é paixão, aquela coisa toda. Mas, assim, uma hora o São Paulo teria que fazer um tipo de reformulação financeira, equilibrar as contas. O Flamengo fez isso e, por isso, hoje o Flamengo é o colosso que é. O Palmeiras já foi um outro método, com patrocinador, enfim. Os clubes, eles têm tentado se reorganizar. E o São Paulo foi pelo caminho do Flamengo, né? De tentar uma reestruturação financeira ali dentro do próprio clube, com a ajuda dessa gestora, enfim, com esse fundo de investimentos. Uma hora ia ter que fazer. Me pareceu bem interessante. Ele podia vir aqui, inclusive. Fala. Poderia. O entendimento de jogador, de momento, é muito grande. Eu acho que é assim, muito interessante. É muito profundo que ele fala em alguns assuntos, é impressionante. Quando ele fala, vai ganhar a Libertadores, parece um delírio, considerando que o Palmeiras está montando uma mega seleção, o Flamengo é super forte, o Botafogo, o Corinthians, não sei o quê, e o São Paulo, pelo contrário, não vai contratar um alfinete, não um alfinete lateral do Corinthians, um alfinete mesmo, nessa janela. Mas ele tem um ponto que é... Ele tem um ponto não, um ponto que eu imagino que ele pensa. O São Paulo quase foi para a semifinal. E jogando... E foi uma ótima Libertadores esse ano do São Paulo com esses caras aí. Eu acho que a entrevista mostra, como o Vessone falou, uma compreensão completa do que é o futebol brasileiro hoje e especificamente do que é o São Paulo. A questão da Libertadores, ele sabe, não por trabalhar no São Paulo, por trabalhar na América do Sul, a Libertadores é um torneio sui generis, é uma Copa. E se você pegar bem, o Botafogo, desta vez, ele contrariou a regra. Normalmente não é o time mais forte que ganha a Libertadores, nem o favorito. É um torneio diferente. Mais consistente, muitas vezes. O Fluminense foi campeão da Libertadores pela primeira vez há pouco tempo, né? O Palmeiras, quando não era favorito, ganhou do Flamengo e foi campeão da Libertadores. O que ele fala no final é aquilo, Tironi. Primeiro, o São Paulo tem envolvimento. O São Paulo costuma disputar a Libertadores à vera com o time que for, né? Tinha chegado à semifinal com aquele time do Paton Bausa, que talvez tenha sido o time mais fraco da história do São Paulo. Depende do envolvimento, do preparo da situação. Se o chaveamento dá uma ajudada. Chaveamentos pode ajudar, sorteio, cabeça de chave vai ser o São Paulo, ver como é que vai, enfim. O que a gente sabe que vai acontecer é que o São Paulo vai se concentrar na Libertadores de novo esse ano. Mas a frase final dele é: a melhor forma de voltar a ganhar é disputando ano a ano. É aquilo que a gente fala sempre. O São Paulo vai repetir a disputa da Libertadores depois. Massini falou ontem aqui, quantos Libertadores disputou nos últimos 10 anos? Aqui, acolá. Foi assim com o São Paulo para ele ser campeão da Libertadores lá atrás, foi assim com o Corinthians também. É o mesmo discurso do André Sanches, né, quando o Corinthians foi campeão da Libertadores. Falava mesmo, Vai ter que disputar. E foi assim quando o Palmeiras voltou a competir e ganhar a Libertadores. O modo é você... Agora, esse é o Zubeldia. É a única coisa que, para mim, embora alguns torcedores desconfiem, e teve o momento das maritacas, é a única coisa positiva do São Paulo para o início da temporada de 2025. Tem um treinador
que já conhece o clube, que não vai começar do zero. Porque começar do zero sem mercado é difícil. E o que o torcedor do São Paulo vê, e o Zubeldia não é bobo ver também, é que só no mercado paulista o São Paulo já está muito atrás dos outros. Né? Nós estamos acabando de falar do Palmeiras, a janela que o Corinthians fez, a janela que o Bragantino fará, estou falando só em Campeonato Paulista, já está fazendo. E o São Paulo nessa coisa do plano lá, do FIDIC, então, cortar 1,5 milhão da folha de pagamento. Então, o São Paulo é uma incógnita para 2025. E ele vai depender muito, sobretudo no começo da temporada, do trabalho do técnico. De tirar, como ele fez em boa parte de 2024, tirar mais de menos. Né? O time do São Paulo não será melhor, o que eu falo. O time do São Paulo de 2025, que vai começar a temporada, não será melhor que o de 2024. Você falou, os caras aí, conseguiu com os caras aí não estarão mais. Vários deles. O Rafinha não vai ficar, pode se aposentar. O Wellington Rato, o presidente do Vitória, vai falar, pode ir para o Vitória. O São Paulo será pior em termos de elenco. E o torcedor tem que saber disso. O técnico já sacou isso. E nessa entrevista ele não pulou fora do barco quando o São Paulo mudou. Ele chegou ao São Paulo e fala isso na entrevista. Era o time do Rames Rodrigues e do Lucas. Tinha acabado de fazer essa janela. Agora é o time do Jamal Lewis e do Santi Longo. E que vai reduzir ainda mais a folha de pagamento. Mas ele não pulou fora. Essa é uma notícia positiva. Talvez outro treinador, pode ser até brasileiro, tivesse pulado fora. Porque as perspectivas, todo mundo investindo, sobretudo os rivais, e o São Paulo, nada. Né? Essa é a minha ponderação. Imagino que, pelo menos, nos ajustes do elenco, nessa redução da folha tal, espero, né, que ele esteja sendo consultado ponto a ponto. Sobretudo em relação às saídas, né? Porque a entrada até agora... Mas, vai sair o fulano, vai sair o fulano. Isso é importante. Se tivesse o São Paulo trocado o técnico agora, sem conhecer o elenco para fazer essa reformulação, ia ser uma aventura às cegas. Né? E só o Arnaldo citou participações seguidas. O Palmeiras, em 25, está indo para a sua 10ª Libertadores seguida. É recorde da história do futebol brasileiro. Nessa coisa de estar sempre disputando, 10 seguidas é muita coisa. No futebol brasileiro, que é tão disputado, eu só achei ele bastante corajoso. Porque se você pega como o Arnaldo costuma esmiuçar, explicar bem todo esse cenário de São Paulo que vocês falam, e aí vem o treinador e fala isso, no passado, dependendo do time forte, iam chamar de soberbo, soberano, aquela, olha lá o São Paulo lá tal. Nessa hora, como a gente sabe que o cenário não é esse de time tão forte, com tanto elenco, me pareceu uma coisa muito corajosa. Eu não achei soberbo, achei coragem da parte dele acreditar dessa maneira no São Paulo, vivendo tudo isso que está vivendo fora de campo, com mais notícias ruins do que boas em termos de elenco e tudo mais. Agora, Massa, talvez seja um passo um pouco grande achar que pode ganhar a Libertadores no ano que vem. O que você acha? Eu acho que é possível. Mas é possível porque tudo é possível? Não. Acho que é possível. Acho que a Libertadores deste ano mostrou que é possível, sim. Não? Acho que o cenário do ano que vem não é mais Por que cruel. mais? O Palmeiras vai estar mais forte. Só tem um mais forte. O Flamengo é o mesmo, Botafogo, pelo visto, mais fraco. Até agora não sabemos. E tem o Mundial. Né? O que tem? Os mais fortes estarão no Mundial. Que antecede o mata-mata da Libertadores. O fato de você ter... tem uma coisa maior do que a Libertadores para vários times brasileiros no ano que vem, que é esse Mundial. Você entende onde vai estar o foco dos times? Pode ser que, de fato, isso tenha importância. Um mês antes do mata-mata. Né? O fato é, com o que ele tem aí na mão, ele foi eliminado nos pênaltis para o campeão, Botafogo. Né? O fato é que ele vai ter mais ou menos isso na mão e uma outra coisinha para jogar. Ele já conhece o elenco, ele conhece o trabalho, ele sabe o que fazer. O São Paulo não vai começar do zero. Se isso era bom no Palmeiras, por que não vai ser bom no São Paulo? Vai ser ótimo, por isso que eu defendi aqui, falei várias vezes que era uma loucura as maritacas ficarem apitando para demitir o treinador, cara. O São Paulo tem uma vantagem. O Botafogo não sabe nem se vai ter treinador, qual é o treinador. A vantagem é a manutenção do trabalho. A vantagem é você ter um trabalho, um refis revigorado, recuperar o jogador mais rápido.
a base subindo, com bons jogadores, com contrato longo. Cara, eu acho que o olhar que vocês têm para com o São Paulo, ele é muito pessimista. É muito E o Arnaldo? pessimista. Não, realista. Mas Pelo contrário, eu não sou nem otimista nem pessimista. Eu sou realista. Eu conheço bem como é que está tocando a banda lá. Não... E, de novo, é um movimento na contramão de todos os outros clubes grandes do futebol brasileiro. Não são todos os outros clubes. Né? Fora o Atlético Mineiro, Fora talvez muitos, por essa Grêmio, desencantação. Internacional, Vasco. O Vasco não conseguiu contratar o técnico. Contratou o mais barato. Eu sei, tô falando, mas não contratou o Todos esses Renato. times estiveram em posições inferiores ao São Paulo na tabela. Então, assim, os que estiverem em posição superior estão indo ainda mais, né? Só o Palmeiras, o Inter não, o Fortaleza não. No Fortaleza, mais ou menos, né? Fortaleza, por exemplo, contratou um jogador que o Zubeldia queria. Sim, mas contratou um jogador, ok, tudo bem. Nesse momento o Fortaleza tem mais condições de contratar que o São Paulo, acredito que sim, beleza. Ah, nem tanto Mas- também. Tem, claro que tem. O orçamento do Fortaleza é mais do que, Claro que tem. de 300 Para esse milhões. início, acho que é mais- ele, tá o, mais orçamento, disponível. milhões. o Fortaleza não precisa reduzir a folha Não, de depois não pagamento custou dele. para nada, não 2025. custou direitos, Sim. né? Então assim, o Inter já vai fazer um movimento de saída, sabe? Você vai ter, Eu também o acho Botafogo que, a gente não eu também acho sabe. que está mais para retração do que para expansão, a não ser o Palmeiras. Eu também acho isso. Eu não acho não, tenho O time certeza. do São Paulo que cai pro Botafogo. Corinthians. Rafael, Mas é o que a gente sabe. A gente não sabe o que vai ser depois de amanhã do Corinthians. Capaz de estar na ceia do Natal acontecer alguma coisa lá. A gente não sabe. O presidente pode sair empichado e tal. O time não vai embora, né? Ué, não sei. Ah, tá. Não sei, gente. E se Não, tudo bem, chegar já em março tem o lá, Corinthians, não ok, pagou o já garro. 31 de dezembro. O que importa para o São Paulo, é como para qualquer um, é o seu vizinho. Todas as liberações, por exemplo. A expectativa, Mas vamos lá. no começo de 24, é que o São Paulo estivesse Ei. protagonista agora. Isso é, É? isso eu concordo. No discurso, era isso aí. No discurso né? era isso. Aí, ok. Nos Em acordos, 2024 vamos estaremos ver, brigando. vamos ver o que nós estamos discutindo. Vamos ver o início do ano passado. Mas vai completar um ano. O Dorival era o técnico, naming rights, troca de patrocínio e tal. Tudo ficou pequeno, perto do que os outros isso é fizeram. verdade. Aí chega no meio do na ano, verdade- opa, meu na verdade- déficit é recorde. Na verdade, não é quase. Não, Não, ok. não é só perto do que os outros Não fizeram. é que o Casares assumiu agora e o São Paulo está Mas acho partindo que para uma reestruturação. o Ele que está no dá- quarto ano O dele. que dá essa sensação é ver time contratando. O Palmeiras está aí investindo no mercado, mas o São Paulo tem uma vantagem que muitos times não têm, cara. Que é? Luiz e o Beldia. Refis recuperado. O que você ia falar, Entendeu? Vessa? O time tá aí. O time tá aí. O time do São Paulo que cai pro Botafogo, que vocês falaram já de Rafael, Rafinha, Vai sair, que vai sair. Depois Igor Vinícius. Arboleda, Alan Franco e Wellington, saiu, saiu. Michel Araújo, depois. Né? pode, Aí- pode sair. pode sair. Luiz Gustavo, pode não ficar? Pode ficar. Bobadilha e depois Nestor. Vai pode sair. Vai sair. 3. Rato, Vai sair. pode sair. Depois André Silva, Lucas, William Gomes e Luciano. E depois o Luciano no Gomes e Caleri. É. Então você teria umas 3 ou possíveis 4 baixas do time que caiu pro Botafogo. Para as entradas, Então você precisa ter algum, né? Não, Não, o mas Wendel tá saindo perto. mesmo, quem vai sair é o Rafinha, que não vai renovar. E o Wellington foi embora. E o Wellington que foi já embora. foi embora. Não tá- Sim, é isso. Tá aí o time, já não tinha lateral. Vai estar menos ainda com lateral. Então, mas Não tem chegou a- ainda. Vou Mas repetir a tem frase a que eu ouvi história muito da- esse ano. Vocês vão sentir saudades do Wellington, a cornetinha do São Paulo. Fala, Ah, Wellington sim. não serve para o São Paulo, não isso serve aí para o tem São em Paulo. todo lugar. Não serve para o São Paulo. E agora não Relaxa. tem ninguém. Cara, Viu só como é que é? mas tem o Wendel, não tá próximo o Wendel? Então, o Wendel tá nessa aí, tem o Moreira pode estar envolvido, mas agora, se mandar o Moreira embora, fica com o lateral direito só, é um tal do cobertor curto. Andou alguma coisa essa parada do Wendel? Mesma estaca. Não tem. Se o São Paulo tivesse bala, já teria contratado o Wendel. Não contratou ainda. A compensação financeira que o Porto exige para liberá-lo 6 meses antes pode ser o envolvimento do Moreira no negócio, mas é o que você fala. Se o Rafinha não fica, o Moreira seria uma opção. É isso. Essa é a dificuldade de você. Para uma incorporação, ter que fazer 4 descartes. E não é simples, nenhum time de futebol fez isso até agora, certo? Grande. Então vou tirar tem que tirar 4. Você tem que fazer isso muito bem feito, porque você pode até, se der tudo certo, formar um time titular interessante. Aí depois você olha
Ah, quem que é o reserva do fulano se ele te espirrar amanhã? Putz, não tem. Então, mas a pergunta foi, o São Paulo pode ser campeão da Libertadores? Que é o que o Zubeldia falou que sim. Eu acho muito difícil. Então, mas... O brasileiro fácil, não ganhava será. eu. A Libertadores Brasileiro pode não ser. será. É assim, mas é claro, se você pegar tudo que o São Paulo vai disputar, talvez a Libertadores, paradoxalmente, seja um dos menos difíceis. É uma Copa, cara, é possibilidade. É um entendeu? torneio um pouco. Tem suas aleatoriedades. Claro. Né? A Libertadores. Eu acho Copa. mais difícil a Copa do Brasil. O brasileiro não vai ser campeão. E o Paulista tem o Palmeiras na jogada aí. Já deixa a sua opinião, o seu comentário, o que você achou da saída do Rafinha do São Paulo e também sobre essa possível saída. Tá praticamente confirmado. O Vitória tá oferecendo 7 milhões pelo Wellington Rato. 7 milhões pelo Wellington Rato. Gente, a gente vê aí esse debate descarado como se o elenco do São Paulo desse ano fosse um elenco espetacular. E o São Paulo tá perdendo peças e não vai conseguir repor. Gente, pelo amor de Deus, né? O Rafinha, que jogou essa temporada, não tem condições de jogar mais. O Wellington é um lateral decente? É um lateral decente. Mas com a chegada do Wellington, do Wendel, acabou. O grande problema do São Paulo essa temporada foram as lesões. A lesão do Alisson, do Pablo Maia, que quebrou completamente o time do São Paulo, e a lesão do Ferreirinha nas fases principais dos campeonatos da Libertadores e da Copa do Brasil. Isso que quebrou o São Paulo. Porque assim, se a gente for parar para pensar, o Wellington Rato vai deixar o São Paulo, e agora, meu Deus, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Quem tá jogando por ali é o Lucas, porque o Ferreirinha tá jogando pelo outro lado, a gente ainda tem o William Gomes. O Wellington Rato, ele é o último nessa lista. Ele é o último. Meu Deus, o Rafinha tá deixando o São Paulo. O Rafinha nem jogava mais. Rafinha atuava como terceiro zagueiro, não era nem como lateral. Muito melhor você utilizar o Igor Vinícius para ver se ele rende alguma coisa, dar espaço para subir um moleque da base, o menino da base, se eu não me engano, o nome dele é Mike ou é Patrick. Também é um muito bom jogador. Ai, meu Deus, o Wellington tá... Como se o Wellington fosse o Roberto Carlos do São Paulo. O Wellington, ele tem um problema. Que é um problema seríssimo para um lateral. Saber cruzar. Ele não sabe cruzar. Ele não sabe cruzar. Ele tem muita força física para atacar. Ele ganha o duelo do X1, ele vai para cima, mas na hora de cruzar a bola ele não consegue. Ou ele cruza na mão do goleiro, ou ele cruza forte demais, ou ele chuta em cima do zagueiro. A gente tem o Patrick, que também faz isso. A mesma coisa que o Wellington faz, o Patrick faz. Mesma coisa. Não consegue cruzar e não chega no fundo. Mas provavelmente não. O Wendel, São Paulo e Porto já estão acertados. O Moreira vai pro Porto e o Wendel vai vir pro São Paulo, porque o São Paulo não tem dinheiro. O São Paulo não tem dinheiro. O que vai fazer com o Moreira? O São Paulo vai ficar sem lateral. Tem o Igor Vinícius. A gente tá há tantos anos com o Igor Vinícius. Você acha que o principal problema da temporada vai ser o Igor Vinícius? Vocês acham mesmo que o principal problema do São Paulo vai ser o Igor Vinícius na lateral direita? A gente já tá, 3, 4 anos com o Igor Vinícius aí. Vocês vão reclamar agora do Igor Vinícius? Já tá aí há tanto tempo. O São Paulo não tem dinheiro pra contratar, vai ter que ser ele. Vai reforçar a lateral esquerda, vai reforçar o meio de campo. Eu não entendo, sinceramente, essa falácia de o São Paulo tá se desfazendo do elenco. Como se os caras que estivessem saindo, meu Deus, o Nestor nem joga. Vive de um gol, aquele gol da Copa do Brasil. Nem joga, ele não consegue ganhar a posição de ninguém. Ele não consegue jogar pelo lado esquerdo, ele não consegue tomar a posição do Luciano atuando de meio. O Luciano tem uma assistência na temporada e o Nestor não consegue tomar a posição do Luciano. E aí? O Nestor tá indo pro Bahia. Deixa aí, São Paulo vai pelo menos lucrar alguma coisa. O Nestor é o Igor Gomes 2.0. Vai viver aqui no futebol brasileiro, perambulando de time em time. Mais um Lucas Fernandes da vida, mais um Igor Gomes da vida. Infelizmente, que eu achava que esse menino ia render alguma coisa. Na lateral esquerda não vai ter ninguém. A gente vai ter o Wendel que vai chegar, tem o Patrick, tem o Lisieiro que pode fazer a lateral esquerda. O lado direito, o Ferrarese já fez a lateral direita muito melhor que o Igor Vinícius. O Ferrarese já fez a lateral direita várias vezes, muito melhor que o Igor Vinícius. Mas tem o Igor Vinícius pra lá, sobe o menino da base, revela alguém.
O problema é o Wellington Rato. Pelo amor de Deus, né, gente? Como se o Wellington Rato fosse soluções. O cara só tem uma jogada que é jogar a bola na área. O Wellington Rato ele serve pra uma coisa: cruzar a bola na área. Só isso. Bater escanteio, bater falta e cruzar a bola na área. Só isso. São Paulo vai se resumir a isso. Bem melhor você mandar o Wellington Rato embora pro Eric ter mais oportunidades, ver se ele ganha confiança. O Eric não é um mau jogador. Ele só tá sem confiança e não se acostumou, não se adaptou ainda. Mas ele não é um mau jogador. O Eric, ele é muito parecido com o Ferreirinha, só que o Ferreirinha demorou um tempinho pra engrenar. Vocês lembram? O Ferreirinha, quando chegou, tomava a decisão errada, fazia muita merda. Depois que engrenou. O Eric é a mesma coisa. Quem sabe com a saída do Wellington Rato, o Eric ganha mais oportunidades, mas a gente ainda tem o Ferreirinha que joga do outro lado, tem o Lucas que pode jogar por esse lado, tem o William Gomes, menino que pode receber mais oportunidades para crescer. O Oscar, que tudo indica, vai realmente fechar com o São Paulo. Oscar e São Paulo já tem acordo fechado. O Oscar e o São Paulo e seus empresários já fecharam acordo. O Oscar já aceitou a proposta do São Paulo. O que tá pegando é o Oscar convencer a mulher, a esposa, a família, a sogra, papagaio e periquito a voltar pro Brasil. O Oscar não vai receber proposta da Europa. O Oscar não vai jogar em lugar nenhum. Que time que vai querer um cara de mais de 30 anos de idade? A Europa não quer mais esses jogadores. O cara vai... É a mesma coisa que aconteceu com o Lucas. Ele vai vir jogar no Brasil, vai vir jogar no São Paulo. Exatamente a mesma coisa. Então, assim, o São Paulo, ele tem um time competitivo. O São Paulo não tem um time ruim, não tem um time... Às vezes as pessoas falam como se o São Paulo tivesse o pior time da... Não é. Não é o pior time da história. O São Paulo já teve times piores. O São Paulo já teve o Trellis no ataque. O São Paulo já teve o Toró. São Paulo já teve times horríveis, horrorosos. O São Paulo, zagueiros, o São Paulo é muito bem servido. Volantes, o São Paulo é muito bem servido. Mesmo com a saída do Luiz Gustavo, se o Luiz Gustavo sair, Alisson, Pablo Maia, Bobadilha, Marcos Antônio, o Santilongo. Tem o menino da base lá. Putz, agora Negruti, né, se eu não me engano. Meio de campo, ao que tudo indica, o Oscar deve chegar para ocupar essa função. Tem o Rodriguinho, que tem que ganhar mais oportunidades. O próprio Zubeldia já falou que o Rodriguinho vai ganhar mais oportunidades. Tem um menino que o Zubeldia falou na entrevista, Hugo, dizendo o Zubeldia que é um menino que vai subir também, vai vir jogar no profissional. E tem os atacantes: Ferreirinha, Lucas, Eric, Luciano, André Silva e Caleri. É um time horroroso? Não é. Esse time do São Paulo joga de igual para igual com qualquer um. Ganhar, perder, empatar é do jogo, mas o São Paulo joga de igual para igual com qualquer adversário. O São Paulo, com esse elenco, quase eliminou o Botafogo. Por quê? Porque o São Paulo vem de cara qualquer jogo. Qualquer jogo o São Paulo joga de igual para igual. O grande problema do São Paulo para mim é que ele joga de igual para igual com o Botafogo e joga de igual para igual com o Vitória. Esse para mim é o principal problema. Mas é um time que em jogos grandes ele dá trabalho. Qual foi o jogo, né, os jogos nessa temporada que o São Paulo foi perdido? O jogo contra o Vasco, né, lá em São Januário. O jogo contra o Cuiabá, lá na Arena Pantanal, também. E os jogos agora do final do ano que o São Paulo estava de férias. Então, assim, sinceramente eu não vejo essa falácia do São Paulo ter um time horrível. Ai, do São Paulo tá perdendo peças, que é o que vai acontecer. O São Paulo vai continuar tendo um time competitivo, mas competitivo, não é um time estrelado, não é um time acima da média, não é um time fora da curva, é espetacular. É um time competitivo. Pro São Paulo, pro que a torcida espera e para o São Paulo passar por esse período de reestruturação, é disso que o São Paulo precisa, um time competitivo. Quando o Flamengo passou por esse período, o Flamengo não tinha um time competitivo. O Flamengo tomava cacete de todo mundo. O Flamengo era um time de meio de tabela para baixo. Hoje não, o São Paulo é um time competitivo. É um time de meio de tabela para cima e que pode sim brigar pelas Copas e brigar sim pela Copa Libertadores da América. Quero que você deixe aí a sua opinião, seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito. Beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!